Então, peraí, você tá dizendo... Vamos lá. Aquelas ossadas de dinossauros e tudo mais, tem o tal do carbono 14 que pode ter no máximo 30 mil anos? Igor, não só carbono 14, mas recentemente, Mary Schwartzer, nos Estados Unidos, uma paleontóloga, ela foi pegar um osso de T-Rex, um fêmur de T-Rex, que estava num despenhadeiro. E aí era muito difícil pegar, porque era muito pesado e muito valioso. Eles foram de helicóptero. Chegaram lá, não cabia no helicóptero. Aí eu brinco, eles foram buscar a Ferrari, não cabia no caminhão, eles cortaram a Ferrari no meio, sabe? É mais ou menos assim. Cortaram o osso de T-Rex. Igor, dentro do osso do T-Rex tinha tecido mole, células sanguíneas, ele cheirava mal, sequer estava mineralizado. Hoje, aí saíram cortando tudo quanto é ossinho do registro fóssil. Ô Marcos, rapidinho, só pra gente... Sim. Porque assim, leva em consideração que tudo que vocês estão falando aqui hoje vai contra tudo que eu aprendi, tá bom? Sim, claro. Então, assim, Ô, Igor, eu era um evolucionista teísta, eu fui 40 anos evolucionista teísta. O que significa isso? Eu cria nos milhões de anos, eu cria no registro fóssil, eu cria em Darwin. Eu só achava que Deus tinha guiado isso, que não faz o menor sentido, tá? Mas eu cria nisso. Aí eu fui me convertendo ao longo dos anos com os dados, com esses achados. Então, isso. Especificamente esse aí do osso do tiranossauro, cara, assim... Não quero dizer nada com isso, tá? Não tô te chamando de mentiroso. Mas como é que eu comprovo isso? Até pra quem tá ouvindo a gente. Olha, nós temos mais de 50 artigos científicos hoje publicados. É só entrar e colocar o currículo lá. Não fui eu que publiquei. Não sou paleontólogo, eu sou químico, não é? Mas química é tudo e tudo é química, né? Mas você sabe falar de mol, de inox. No final, tudo converge pra química. Eu acho que por isso que é muito legal você discutir o design inteligente à luz da química. A fossilização é um processo químico que transforma a matéria orgânica e inorgânica. Igor, pensa bem. Você vai num osso de T-Rex, sequer fossilizado ele está. Ele está orgânico, ele cheira mal. Cheira mal é putrescina e cadaverina. São duas moléculas voláteis. Como é que eu... Assim, o meu ponto dá pra gente encontrar essa informação que você tá dando aí? Procura tecidos moles em dinossauros. Quando descobriram os tecidos mole em dinossauro, todo mundo sabe que carne, por exemplo, não dura mais que alguns poucos dias fora da geladeira. Todo mundo sabe disso, não sabe? É óbvio e evidente. Isso é uma evidência científica. A gente pode fazer o experimento. Ele é reprodutível. Você pode fazer em vários pontos do mundo. Inclusive, tinha uma estimativa que dizia que material orgânico depositado em rochas não deveria durar mais que 200 anos. Não poderia passar de 200 anos. Essa estimativa existia. Quando encontraram esse tecido mole dentro de dinossauro, ele estava orgânico. Tinha, vamos dizer assim, carne e ossos ali. Tinha colágeno, tinha células sanguíneas. Mais de 17 tipos de biomoléculas já foram encontrados em ossos de dinossauros e de todos os animais no registro fóssil. Todos aqueles animais ali já foram encontrados com material orgânico, não fossilizado. Uma prova evidente que isso foi feito numa única catástrofe. Aí disseram o seguinte, pensa os argumentos de lógica. Sabemos que tecido mole não dura milhões e milhões de anos soterrado. Encontramos tecido mole em animais soterrados. Qual a conclusão? Olha, se você é um cientista imparcial, que a sua cosmovisão não está te guiando, qual é a conclusão? Esse registro fóssil foi formado há milhares de anos, no máximo. Mas sabe o que os cientistas falaram no mundo? Saiu um trabalho científico sobre isso. Temos, então, que reavaliar a nossa posição que tecido mole se degrada rapidamente no meio ambiente. E aí começaram a sair artigos no mundo como catalisadores, como preservantes, melhor dizendo, né? Preservantes teriam preservado o tecido mole por 60 milhões de anos, porque dinossauro diz que foi extinto há 60 milhões de anos. Saiu um artigo de uma cientista, Mary Schwartzer, inclusive, ela disse, olha, fiz um experimento aqui, acho que foi com cobre,
E deixei a proteína lá no meu laboratório, ficou 2 anos e ela não degradou. Olha, provei. Gente, esse artigo foi publicado na Science. Quando eu li, a Science é o maior periódico científico que temos hoje. Quando eu li aquilo, eu falei assim, gente, não pode. Olha como a cosmovisão, né, Rodrigo, está guiando o cientista. Porque 2 anos, frente a 60 milhões, é uma gota no oceano. Não tem como você preservar tecido mole em dinossauro por 60 milhões de anos. Então a gente tem uma prova definitiva. Eu acho que é quase que irrefutável. A gente não tem provas irrefutáveis, mas é quase. Você como químico, está dizendo que não tem algo que manteria aquilo ali orgânico por todo esse tempo. Olha, você pode colocar o preservante que você quiser. Mas nós sabemos que raios cósmicos atingem a Terra. Esses raios cósmicos penetram no que for. Solo, inclusive, rocha, inclusive. Ainda mais em rocha sedimentar. Então você pode preservar do jeito que você quiser. O raio cósmico destruiria. Até o raio que o parta. Até o raio que o parta. Então, assim, é uma questão de fé? Absolutamente não. É uma questão de ciência. Golfo do México. Você vai no Golfo do México, tem um oceano de petróleo ali. É tudo soterrado rapidamente. Não faz sentido. Quando as águas do dilúvio retrocederam, aquele dilúvio herege que o Rodrigo advoga por aí, está demonstrado nos fatos, no planeta, na Terra. As águas do dilúvio retrocederam, Golfo do México. E aí soterraram o petróleo. O petróleo se forma ao longo de milhões e milhões de anos. A gente vai no laboratório hoje, tem empresa nos Estados Unidos que pega a matéria orgânica, mistura com água e pressão e forma petróleo. Então, o exemplo que foi utilizado é um exemplo magnífico para mostrar que a Terra é jovem. Aqui, essa casquinha que estava em volta dele aqui, isso é uma rocha. Sedimentos, rochas sedimentares. Era areia, pensa assim, misturada com água. A água evaporou, essa areia depositou e a pressão e a temperatura ao longo de um certo tempo transformou isso em rocha. Tá. Mas o animal ali dentro, ele não teria condição de esperar esse sedimento ao longo de milhões e milhões de anos ser formado, depositado ao seu redor. Esse foi um processo catastrófico que cobriu 75% da superfície dos continentes com animais marinhos. Isso bate com o quê? Com o dilúvio bíblico. É o melhor, de forma absoluta, é a melhor forma de você explicar todo esse registro fóssil, é o dilúvio bíblico. Não dá para você explicar por um processo lento, gradual e sucessivo. Uma prova, viu, Igor? É uma prova que a vida foi feita pronta, estabelecida pronta na Terra, nos seus principais filos, e a vida é jovem. E essa sedimentação, que eles dizem que ocorreu ao longo de milhões e milhões de anos, não faz sentido. É a grande pedra no sapato de Darwin. A gente tem uma evidência muito clara de que essa sedimentação ocorreu rapidamente há poucos anos. Não milhões de anos, nem bilhões, claro. Há poucos anos, milhares, não milhões. Eu sou petroquímico. Petróleo tem carbono 14, um monte de carbono 14. Carvão tem um monte de carbono 14. Grandes e grandes depósitos de carvão que preenchem continentes. Camadas extremamente espessas. Não dá para imaginar que isso lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, as árvores foram depositadas, todas juntas, e depois veio o sedimento. Não faz sentido. Então a gente tem muitas evidências, ninguém pode provar nada, obviamente, mas é o peso das evidências. E nos Estados Unidos, por exemplo, que eles escavam muito por lá, tem essas camadas que se propagam por vários e vários estados, quase que pelo continente inteiro. Tá. É uma bacia. Aquilo lá foi uma grande catástrofe, muita água com lama que soterrou uma sobre a outra rapidamente. Capaz de, inclusive, aprisionar os animais e impedir que os decompositores fossem lá e fizessem a decomposição da baratinha que o Rodrigo trouxe aqui. Sensacional esse exemplo, viu? Gostei, Rodrigo. Obrigado. A barata, como é que você pode pensar? Uma barata vai lá, milhões e milhões de anos, não tem jeito. Os decompositores foram feitos, inclusive, para decompor rapidamente. A gente sabe, é contra o bom senso.
É contra o bom senso o registro fóssil ter sido formado ao longo de milhões e milhões de anos. Você tá chocado, não está? Eu também estou. Eu dava aula disso, Igor. Agora, eu dava aula de petróleo, de petroquímica. Eu falava para meus alunos, olha, milhões e milhões de anos o petróleo foi formado no registro fóssil, soterrou substâncias orgânicas, pressão e temperatura ao longo de milhões e milhões de anos. Aí eu fui no laboratório, você faz em horas petróleo. Aí eu fui olhar assim, olha só, camadas dobradas? Não pode. O que significa que as camadas dobradas? Elas foram formadas rapidamente, não estavam solidificadas o suficiente ainda, uma pressão na deriva continental, dobrou as camadas. O que tu quer dizer com rapidamente? É um espaço de tempo muito... Assim, é como se essa escala fosse real, só que muito menos tempo. É isso que tá dizendo? Foi feito tudo de uma única vez durante o grande dilúvio que tivemos na Terra. Então todo mundo é do mesmo período aí. Cada camada dessa é uma das tsunamis que foram produzidas por... Tem modelos criacionistas que explicam muito bem esse... Agora, é um modelo de religiosos, de gente que não fala nada com nada, né? Como disseram do Rodrigo, não. É modelo de gente que estuda, Igor. A gente estuda. A Bíblia diz assim, estáis sempre prontos a dar a razão da sua fé e da sua esperança. A fé é o firme fundamento. Estáis sempre embasados. A ciência está do lado da nossa fé. Exatamente. Eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe, Igor. Por quê? Porque eu estudo. Eu sei química, bioquímica, aprendo cada dia mais. E as evidências são muito fortes. Não dá para imaginar que isso é um processo de milhões e milhões de anos. E todos os animais nesse registro fóssil ainda nos Estados Unidos tem vales e vales de dinossauros, tudo no mesmo lugar. Você vai lá, os ossos estão tudo misturados. Não faz sentido, porque se fosse um bicho que morreu, o osso estava tudo juntinho daquele bicho. Mas é uma sopa, uma canja de galinha. Galinha, porque diz que evolui para galinha, né? Então, dinossauro, galinha é a mesma coisa. E você vai ver, os ossos mais leves estão em cima, os mais pesados embaixo. Pô, isso é uma prova mais que evidente de que uma quantidade imensa de dinossauros ficou ali presa naquela situação, não conseguia mais fugir das tsunamis, e a última onda fez aquela sopa de galinha e soterrou tudo. Os vales de dinossauros nos Estados Unidos, tem vale de dinossauro na Argentina, no Brasil, aqui no Nordeste brasileiro, baleias na Argentina. Então, olha, é a maior evidência de que a Terra é jovem. E não os foi bichinhos um meteoro que matou os dinossauros. E os há controvérsias. E tem gente que acha que o dinossauro não estava na arca. Eu também achava, viu, Rodrigo? Mas tecido mole mostra que eles foram extintos há poucos anos. Inclusive, muito provavelmente, entraram na arca, saíram da arca, encontraram um planeta completamente hostil. Eles eram vegetarianos. Aí eu até brinco, né? Já pensou o desespero do dinossauro dentro da arca? Quando aquela pombinha veio com aquele galinho, aquela folhinha, ele falou, opa, deu mal, né? Saíram no mundo totalmente hostil. Eles passaram a ser carnívoros. A gente encontra T-Rex com restos de vegetais dentro... Isso que eu ia te perguntar. Pô, tá me falando que o tiranossauro é herbívoro, desculpa aí, Igor, de destruir a sua cultura hollywoodiana, mas eles eram herbívoros. O T-Rex, você já olhou pro T-Rex? Ele é um bracinho curtinho. O de Hollywood. O de Hollywood. Mas você já investiu... Ele assistia Barney quando era criança. O T-Rex tem um bracinho curtinho. Família dinossauro. Ele é gordo, muito, muito gordo, pesado. Não é muito bom de briga. Encontraram o T-Rex com a arcada dentária, muitos deles, intacta. E perceberam que os dentes eram fracamente fixados à arcada dentária. Ou seja, se o T-Rex desse uma mordida assim, ó, né? Perderia os dentes. Ficaria banguela. E banguela não vai pro inferno, né, Rodrigo? Ah, não? Por quê? Porque no inferno haverá choro e ranger de dentes. Essa foi boa. Antes de morrer já sabe, né? É só arrancar os dentes.